um pouco sobre o debate. O debate é o momento que acontece após a apresentação, onde existem as perguntas e as respostas. O debate ele tem duas funções principais. A primeira função é o esclarecimento de pontos dúbios da apresentação. Se houve algum momento em que alguém da plateia ou mesmo a banca ficou em dúvida durante a apresentação, existe o debate para esclarecimento dessas dúvidas. A apresentação ela não é interrompida para esclarecer dúvidas da plateia. A plateia, a banca, os convidados, enfim, todos que estão ali assistindo, eles têm um momento apropriado chamado debate para esclarecer essas dúvidas. A segunda função, não menos importante, do momento de debate é aferir o domínio do expositor sobre aquele assunto. Então, as perguntas são direcionadas, muitas vezes pela banca, para verificar, para confirmar, melhor dizendo, o domínio que o expositor tem. Porque a apresentação, de certo modo, ela é muito mecânica. O aluno já traz pronto aquilo que ele se preparou para apresentar. O debate serve para dar uma balançada no aluno, para fugir um pouco daquela mecânica de preparo, para ver se o aluno realmente tem domínio sobre aquele assunto. Então são essas duas funções principais para o momento do debate. No debate, além do apresentador, aparecem mais duas figuras: a banca examinadora e o mediador. A banca examinadora é uma composição de 3 oficiais, necessariamente mais antigos que os avaliados, e devem ser detentores do curso que eles estão avaliando, ou detentores de um curso equivalente. Por exemplo, se o curso em avaliação é o CAO, a banca examinadora deve possuir no mínimo o CAO, ou um curso equivalente. O curso em avaliação é o CAO, que é o AC, nada impede que o avaliador tenha o CAO, que é o S, ou mesmo o CCOS, sem problema nenhum. O mais antigo dentre os 3 vai ser o presidente da banca, e ele deverá assim ser chamado. A própria banca se dirige a ele como presidente, o aluno deve se dirigir a ele como presidente e a plateia deve se dirigir a ele como presidente. A banca ela deve ser conhecedora previamente do conteúdo, porque elas recebem antes do dia da apresentação todas as monografias para serem avaliadas, e é o grupo que efetivamente vai dar a nota da apresentação para cada aluno. A outra figura presente, como nós dissemos, é o mediador. O mediador é aquele elemento que faz a mediação entre os perguntadores e os respondedores. Pode ser até mesmo um aluno da plateia. Geralmente se faz de forma sequencial. Aquele que apresenta, após a sua apresentação, passa a ser o mediador da próxima apresentação e assim sucessivamente. A obrigação dele, antes de iniciar as perguntas, é ler as regras do debate. Ele diz quanto tempo para cada pergunta, quanto tempo para cada resposta, dá todo o direcionamento com as regras que já são pré-estabelecidas pela escola e lhes são entregues ali no momento da mediação. Ele vai fazer a leitura de todas as regras antes de cada momento de perguntas, mas essa leitura ela pode ser suprimida. Caso toda a banca e toda a plateia não mude de uma apresentação para outra, ele pode simplesmente suprimir essas regras, porque naturalmente já foi observada por todas as pessoas presentes. O mediador ele também vai controlar o tempo das perguntas e das respostas. Se porventura o tempo que é dado para alguém fazer a pergunta é extrapolado, geralmente em torno de 1 minuto, se esse tempo é extrapolado, o mediador tem ali a autoridade para, em nome do presidente da banca, interromper o perguntador. Da mesma forma, se o apresentador extrapola aquele tempo que foi pré-definido para ele responder a pergunta, o mediador também interrompe ele em nome do presidente da banca.
As perguntas que vão ser feitas ali no debate, elas devem ser feitas de forma mais breve e direta possível. Não devem ser feitos rodeios nem explicações sobre a pergunta, porque isso acaba atrapalhando no tempo total do debate. O tempo total do debate geralmente são 10 minutos. Então, quanto menos tempo durar cada pergunta e cada resposta, mais tempo de debate nós teremos. Então, para dinamizar isso, existe a orientação tanto para aqueles que perguntam quanto para os apresentadores, para que o façam de forma mais breve e direta possível. Após as perguntas, as respectivas respostas não terão nem réplica nem tréplica. É pergunta e resposta, ponto final. O desempenho do aluno nas respostas, atrelado à satisfação da banca em relação ao desempenho dele ali para responder, pode ser usado pela própria banca para majorar a pontuação da apresentação. Tá? Então, o debate ele serve realmente para avaliar o aluno ainda. O aluno continua em avaliação durante o debate. Então, as respostas devem ser dadas de forma criteriosa, porque aquilo ali ainda compromete a nota do aluno. As respostas devem ser dadas pelos alunos de forma direta ao ponto, sem rodeios, porque o rodeio ele dá uma ideia de falta de sustentação em relação àquele assunto que está sendo abordado na pergunta. Ainda que ele consiga chegar à resposta que se espera no final do rodeio, a impressão que se tem é que ele não tem segurança naquilo, sobretudo no início, ali, enquanto ele está fazendo aquele rodeio, e isso pode causar uma má impressão. Então procure ser direto ao ponto, procure ser breve na sua resposta. A pergunta foi feita, já responde de imediato, até porque você vai ganhar tempo, vai ganhar mais oportunidades de esclarecimento, porque o debate vai ser mais dinâmico e vai conseguir explorar melhor o tempo total do debate. E também, não menos importante, os argumentos que você utilizar durante as suas respostas, eles devem ser pautados em dados, estatísticas, referências bibliográficas. Não utilize as expressões, eu acho que, na minha opinião, no meu entendimento, me parece, enfim. Esquece esse tipo de resposta. Você tem que dar respostas pautadas, obviamente, no seu trabalho, nas referências, nos dados que você tem, dando uma resposta direta à pergunta. Porque quando você dá aquele ar de que eu acho, que eu penso, você já figurou ali uma falta de domínio do assunto, né? Você não tem sustentação para estar levando essa resposta. Você está utilizando o chamado achômetro. Eu acho, esse eu acho não há certeza alguma. Então procura deixar esse tipo de expressão de lado para não causar ali um desacordo com a esperança da banca de que você realmente conhece aquele assunto. Não extrapole o tempo que é dado para a resposta. Se o tempo é 1 minuto, responda em 1 minuto. Se o tempo, ou menos, obviamente, se o tempo é 1 minuto e meio, responda até 1 minuto e meio. Porque é muito ruim, é muito desagradável para o aluno e para a plateia quando o tempo é extrapolado e o aluno é cortado na sua resposta, porque não vai ser dada a oportunidade dele complementar aquela resposta. Por isso você deve ser breve. Se você for cortado no meio de uma resposta, é como se faltasse um pedaço daquele momento. Vai fazer falta para todo o ambiente. Vai ter a sensação que tem alguma coisa incompleta. E o mediador tem essa autoridade, né? Ele tem essa orientação para, em nome do presidente, cortar tanto o apresentador como aqueles que vão fazer as perguntas também, caso o tempo seja extrapolado. Então, se mantenha firme, né, em responder dentro do prazo e, se possível, até menos do que o tempo que é estabelecido para a resposta. O tempo total do debate costuma ser 10 minutos e não tem limite para perguntas.
serão tantas perguntas quantas couberem nesses 10 minutos. Então, obviamente, se as perguntas forem rápidas, tanto as perguntas quanto as respostas, 30 segundos cada uma, 40 segundos, você vai ter uma certa quantidade de perguntas e respostas dentro de 10 minutos. Caso as perguntas e respostas durem ali, em média 1 minuto, você vai ter menos perguntas e respostas. Então, você não tem uma quantidade exata de perguntas e respostas, vai ser quanto esse tempo permitir. Agora, se porventura, lá no final do tempo, no final dos 10 minutos, nós tivermos em uma pergunta, ou seja, o tempo total a encerrar em uma pergunta, vai ser acrescido sim o tempo de uma resposta. Não vai haver uma pergunta sem resposta. Uma analogia que eu achei muito interessante, feita pelo diretor da escola, o tenente-coronel Alexandre Rocha, é que um juiz, se ele autorizar a cobrança de um escanteio aos 45 minutos do segundo tempo, ele não pode apitar o final do jogo com a bola no alto. Ele permite que se complete o lance. De igual modo, vai ser permitido que o aluno complete aquela pergunta com a sua devida resposta, ainda que ultrapasse o tempo. No caso em que a resposta, a última pergunta, atingiu ali o limite dos 10 minutos. Caso você perceba que a pergunta criada não tem qualquer relação com o trabalho apresentado, seja direto em dizer isso. Essa pergunta não tem qualquer relação, não faz parte do escopo deste trabalho e você encerra ali, você não é obrigado a responder uma pergunta que não tenha qualquer relação com a sua pesquisa, com o seu trabalho escrito ou mesmo com a apresentação. Isso pode acontecer, de repente alguém da plateia mais desatento não prestou atenção na apresentação e de repente vai puxar um assunto que não tenha qualquer relação. Aquele que responde tem total liberdade para encerrar aquela pergunta ali sem resposta. Então é só dizer diretamente. Isso aí não faz parte do assunto do meu trabalho e você encerra. Caso tenha ligação, mesmo que você não tenha tratado no trabalho escrito ou nem na apresentação, mas a pergunta tem relação com o assunto e você domina aquilo ali, você pode responder, porque o debate também é um momento de enriquecimento, né? Você traz ali a oportunidade de mostrar realmente um domínio sobre aquele assunto. É aquilo que a gente orientou lá na parte do estudo e do aprofundamento. Você estuda, você aprofunda, você extrapola ali um pouco os limites do trabalho por uma questão de conhecimento. E se você tem ali a capacidade de responder algo que passa ali pelo assunto do trabalho, mas não é diretamente aquilo que você trabalhou em cima, você responde e isso certamente vai te favorecer, porque vai mostrar que realmente você domina esse assunto e tudo aquilo que envolve aquele assunto ali, tá? Mas caso não tenha qualquer relação, você tem total liberdade de ali encerrar e dizer, isso aí não faz parte do escopo do meu trabalho. Durante o debate, evite expressões do tipo excelente pergunta ou boa pergunta. Na verdade, não é a plateia ou a banca que está sendo avaliado. O avaliado é o aluno, é aquele que está apresentando ali o trabalho. Então, você não tem que avaliar a pergunta de ninguém. A avaliação deve vir da banca para o apresentador. De igual modo, não utilize qualquer tipo de elogio às pessoas que estão presentes, no momento de agradecimento ou no momento de apresentação. Qualquer tipo de elogio às pessoas presentes, às autoridades que estão ali presentes, pode soar como uma espécie de barganha buscando algum tipo de favorecimento na nota ou alguma promoção pessoal para aquele momento ali. Então não faça qualquer tipo de elogio e nem elogie nem as pessoas, nem elogie as perguntas. Simplesmente se coloque na posição de apresentador, dê ali a sua resposta de acordo com a pergunta que foi feita e limite-se somente a isso, para que não comprometa ali a sua imagem durante o debate. Um detalhe que é muito comum acontecer é a banca fazer menção a algum slide específico. Você encerrou o teu slide, a sua apresentação, de repente parou lá no
30º slide, naquela página de muito obrigado, alguma frase de impacto que as pessoas costumam colocar, isso é válido. E a banca fala, no slide 15 você falou disso, disso, eu queria confirmar alguma coisa que está ali e tal. Aí você vai ter que voltar àquele slide. Para esse procedimento, é aconselhável utilizar o recurso do congelamento de slide, o botão Freeze do projetor. Você congela a imagem e pelo computador você vai até o slide que ele mencionou, depois você descongela. Isso é só para não causar aquela cena ruim de um monte de slide passando rápido. Aquilo ali é uma imagem grosseira para quem está assistindo. Então você, detentor ali da utilização de todos os equipamentos que estão à sua disposição, você tecnicamente dá uma congelada no slide, vai parar naquele último slide. Quando você descongelar, já vai estar naquele slide que foi mencionado. É um recurso muito bem-vindo que você pode fazer uso. Então, para isso, obviamente, vai ter que previamente lançar mão ali do controle do projetor de multimídia. Você vai ter que dominar os dois equipamentos ali nesse momento. Congelar com o controle do projetor, passar com o seu passador ou com a tecla de seta do teclado. Encontrou o slide que foi mencionado, você aperta de novo o botão de congelamento e vai diretamente para aquele slide. Aqui a gente encerra o nosso vídeo sobre o debate. Espero que tenha sido proveitoso e espero vocês no nosso próximo vídeo.